Muito bem, Vida e Saúde está só começando, chega mais. É hora de a gente pensar em como podemos cuidar melhor da nossa saúde. Hoje a gente está falando um pouco dos olhos, mas o Vida e Saúde você viu, né? Vai botar você para se mexer. A gente quer realmente que você coloque a atividade física na sua rotina, faça acontecer. Hoje eu trouxe aqui uma frase de Lia Luft que disse o seguinte: a maturidade me permitiu olhar com menos ilusões, aceitar com menos sofrimento, entender com mais tranquilidade e querer com mais doçura. Realmente a maturidade é um presente e a gente só amadurece quando a gente cresce com questões às vezes negativas da nossa vida, quando a gente aprende a superar as dificuldades, os desafios e a aceitar o que a gente não consegue mudar. Então, maturidade também faz parte disso e eu quero que você pense um pouquinho mais sobre isso. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre estrabismo aqui no Vida e Saúde hoje. E eu quero que você pense aí se alguma vez você já se sentiu meio estrábico ou se você conhece alguém que é estrábico, porque a gente vai falar dos diferentes tipos de estrabismo. Doutora Débora, tudo bem com você? Tudo bom, Teru. Prazer recebê-la aqui novamente do Vida e Saúde. E eu gostaria de entender, parece que tem gente que enxerga normal, mas tem uma diferença na harmonia ali dos olhos. Isso é normal? Isso, na verdade, assim, muitas vezes o estrabismo, né, o olho desviado, dá a impressão de que a pessoa não enxerga bem de um olho. E nem sempre é verdade, tá? Muitas vezes a pessoa tem uma boa visão nos dois olhos, mesmo assim pode ter o olho desviado em alguns momentos ou mesmo constantemente. Vamos dar uma olhada aqui na tela? A gente tem mais de um tipo de estrabismo. Aqui a gente tem para representar como seria o olho normal, né? Então, os olhos alinhados, com isso o cérebro vai pegar a imagem de um olho e do outro olho e vai juntar. Toda aquela informação que a gente já comentou que a gente recebe é levada para o cérebro, então cada olho juntando a gente tem uma visão binocular. Isso é muito importante, a qualidade dessa visão, tudo isso é super importante para a gente poder manter o olho alinhado. A gente vai comentar isso durante hoje. Tá. Então vamos dar uma olhada aqui nos diferentes tipos de estrabismo. Exatamente. Quando a gente tem um olho desviado para dentro, né, a gente tem um estrabismo convergente, que a gente chama, tá bom? Já quando está desviado para fora, a gente tem um estrabismo divergente. Mas além dessa questão horizontal, a gente ainda pode ter desvios verticais, como a gente tem na próxima imagem, né, um olho para cima, o outro para baixo. Inclusive até torcionais, em alguns casos, são mais raros, mas a gente pode demonstrar ali por que isso acontece também. Vamos lá já. Agora eu só queria lembrar que assim, a gente demonstrou aqui de maneira muito assim, bastante diferente um olho do outro. Às vezes o estrabismo ele é bem discreto, né, doutora? Às vezes é só um pouquinho diferente, um pouquinho divergente. Exatamente. E às vezes esses tipos de estrabismo que a gente chama de microtropia são estrabismos que podem causar mais prejuízo na visão da criança. Olha só. Como é que a gente consegue diferenciar? Ou como é que a gente consegue saber se o estrabismo está trazendo prejuízo para a visão? Uma consulta oftalmológica com o especialista em estrabismo, ele vai poder estar avaliando o quanto que está desviado, qual seria a melhor correção, se o óculos já vai ajudar, se vai precisar de algum outro procedimento. Então a consulta é muito além da estética, né? A preocupação aqui é com qualidade também. Exatamente. Lembrando que a visão binocular é super importante para a gente ter a visão de 3 dimensões, para a gente ter essa questão de espaço. Então, é super importante que realmente, se existe algum estrabismo, isso seja avaliado, seja corrigido, para que a pessoa possa ter essa visão de 3 dimensões. Isso é uma questão funcional. Agora, aquela parte, mas se um olho não enxerga direito e tem estrabismo, pode estar relacionado também. Mas aí vai causar problemas sociais para a pessoa. Agora, você usa um termo diferente, visão binocular, que é visão com os dois olhos, exatamente, bem. Exatamente. Quando a gente tem uma boa visão dos dois olhos e o cérebro vai juntar essas imagens, vai fazer a fusão dessas imagens para a gente ter essa percepção de 3 dimensões. O que será que causa o estrabismo? É a grande pergunta, doutora. Vamos ali na maquete vamos que lá a gente vai na maquete. Mostrar um pouquinho melhor. Então, a gente tem que lembrar que o olho está situado dentro da órbita, né? Aqui a gente tirou aquela membraninha que a gente tem por cima para poder estar mostrando a estrutura do olho e os músculos que estão aqui envolvidos. Então, a gente tem os músculos horizontais que vão puxar o olho para um lado para o outro, os músculos verticais e os oblíquos, que são os que fazem as torções. Tá bom? Isso faz a gente olhar para um lado, olhar para outro lado, olhar para cima, para baixo. São esses músculos. Exatamente. Por exemplo, aqui a gente tem nessa outra demonstração, por exemplo, dos músculos horizontais. Quando a gente está com o olho desviado, o reto
medial está contraturado e o reto lateral está um pouco frouxo. Então, para a gente poder alinhar, a gente tem que contrair esse músculo e relaxar o outro, né? Para ajustar. Exatamente. Mas é possível fazer isso voluntariamente? A gente consegue controlar? Isso, na verdade a gente pode, né, causar um estrabismo involuntário, mas muitas vezes isso realmente a gente pode causar, desculpa, um estrabismo voluntário, forçando, né, mas isso realmente pode acontecer de maneira involuntária e muitas vezes o paciente nem percebe. Tá, que é aquela brincadeira que criança gosta de fazer, né, entortando o olho, colocando um para cima, um para baixo, para dentro, na frente do nariz, é uma brincadeira, mas eu quero saber se o contrário é possível, uma pessoa estrábica, ela consegue se esforçar bastante e ajustar a musculatura? Consegue também. Para a gente manter o olho alinhado, como eu falei, a boa qualidade da visão é super importante para o cérebro juntar essas imagens, tá bom? Então, realmente, se ele tem uma boa visão, ele vai juntar. E muitas vezes, quando o olho está desalinhado por causa do músculo que está enfraquecido, os mediais, para a gente focar para perto, a gente precisa fazer um movimento de convergência, a gente precisa juntar os olhos. Então, nessa tentativa de juntar os olhos, fazendo um esforço acomodativo, que a gente chama, a gente também consegue melhorar quando o desvio é divergente em pequenos graus. Mas isso pode muitas vezes dar desconforto para o paciente por estar todo momento fazendo aquele esforço. Agora é o seguinte, tudo que a gente está falando aqui, gente, a gente está falando de maneira geral. Nada substitui uma ida, uma visita ao especialista, ao oftalmologista. Tem que ser oftalmologista. Não adianta ir lá no cara que vende óculos ou numa pessoa que você conhece, no farmacêutico. Não, cada macaco no seu galho, né, doutora? Exatamente, porque a gente estava falando dos tipos de estrabismo, né? Certo. Então, por exemplo, o estrabismo convergente, quando é para dentro, né, o olho desviado para dentro. Muitas vezes, desse esforço que eu estava falando da acomodação, se a gente consegue corrigir com óculos, como a gente comentou em outros programas, a importância de estar passando no exame, a gente pode fazer com que o olho acabe se alinhando, apenas corrigindo a qualidade da visão. Então, o óculos, o tampão, que muitas vezes é indicado para tratar essa baixa visão, por exemplo, de um olho, pode ajudar com que a visão melhore e que se mantenha alinhado o olho também. Então você vai forçar aquela... Porque você disse que uma musculatura pode estar mais enfraquecida enquanto a outra está ali... sendo utilizada. Exatamente. Então, quando você usa um tampão, você força aquela musculatura a entrar no eixo, é isso? Na verdade, você está melhorando a qualidade da visão daquele olho. Certo. E por uma visão melhor, o cérebro acaba usando aquela visão também. Uma vez que a imagem não está muito boa, o cérebro pode até ignorar aquela imagem. E aí o olho pode ficar aleatoriamente em qualquer posição. Quer dizer, ele vai usar só o olho bom como referência ali. Exatamente. Tanto que os bebês, quando são muito pequenos, acabam tendo muitas vezes um pouco do olho desviado em alguns momentos. Em alguns casos isso pode ser normal, porque a qualidade da visão ainda não está tão boa. Então a qualidade da visão também é importante para o tratamento, assim como outras coisas que a gente vai comentar. Como é que você mede, doutor, o estrabismo de uma pessoa? Então, o paciente quando está com o olho desviado, a gente vai ter a imagem desse olho em frente. E quando a gente faz assim, ele para enxergar em frente, ele vai ter que mexer o olho. Então, esse movimento que ele vai fazendo para tentar enxergar para frente, a gente vai colocando prismas que vão desviando a imagem e pela graduação que a gente tem do prisma é a quantidade de desvio que ele tem. Então, se eu tenho um paciente que para conseguir olhar as imagens sem que fique mexendo o olho, eu tenho, por exemplo, 14 prismas, então é porque ele tem 14 desvios prismáticos. É o tanto que ele tem de desvio é que a gente vai programar muitas vezes para cirurgia, se for necessário. Isso que eu queria saber. Como é que é feita essa correção, doutora? Com cirurgia, você disse que em alguns casos o óculos é suficiente. Quais são as frentes de tratamento? Então, tá certo. A primeira coisa que a gente comentou é a visão. Então, primeiro a gente trata a visão com óculos, com tampão, com o que for necessário nesses casos, tá? Depois a gente pode passar muitas vezes para o óculos e às vezes até utilizar de prismas junto ao óculos. Tá? Não dessa espessura, né? São prismas mais discretos, mas a gente pode associar junto ao óculos para que ele consiga juntar as imagens, tá? E seria quase que um exercício muscular aí, é isso? Uma ginástica? Na verdade, a gente vai estar desviando a imagem no cérebro, a gente vai estar enganando o cérebro, ele acaba ficando com aquele olho um pouco desviado ou ele desvia o olho para juntar a imagem que a gente deslocou. Entendi. E com isso ele pode manter o alinhamento e evitar que ele veja duas imagens diferentes, tá bom? Entendi. Outra coisa, todo músculo a gente tem as inervações, certo? Tá? Então, toda vez que o músculo perde a inervação, ele enfraquece. Né? Então, muitas vezes ele enfraqueceu, o que acontece? Deixa eu mostrar aqui mais assim, doutora, porque a gente consegue ver com melhor
mais clareza aqui. Então, toda vez que o músculo enfraquece, ele perde a força, o outro vai estar puxando um pouquinho mais, vai estar com mais força e acaba desalinhando, né? Então, a gente precisa muitas vezes enfraquecer o músculo contralateral. Para isso, a gente muitas vezes pode usar do Botox, injetando diretamente na musculatura. Olha muscular. só, um relaxante, então. Na verdade, o Botox foi trazido para o Brasil e utilizado a primeira vez para correção de estrabismo. Tá vendo, gente? Olha só, nada de Exatamente. estética. Botox tem um fim também muito interessante aqui. Foi, Dr. Tomás uso muito. Mendonça acabou trazendo para o Brasil e foi aprovado lá pelos anos 80. E foi a primeira utilização para correção de estrabismo. Agora, quando a gente usa Botox na estética, a gente aplica e aí tem um prazo de validade. A musculatura volta a funcionar do jeito que ela quer, né? No caso do uso do Botox ou qualquer outro tipo de relaxante, também tem que ser reaplicado, doutora? Muitas vezes não. Quando é um desvio pequeno para a criança, um estrabismo convergente na criança, um desvio para dentro na criança, a gente vê que aquele esforço do músculo ainda não fez com que ele ficasse tão forte, né? Ainda está controlando. Então a gente consegue aplicar o Botox e muitas vezes uma aplicação é o suficiente porque é o tempo que ele está desenvolvendo a visão e aí ele vai com a visão junta, né? A melhora da visão dos dois olhos, ele vai alinhando e pode ser suficiente uma aplicação. A gente geralmente faz até 3 se for necessário, senão a gente parte realmente para a cirurgia. Se não vê que não está resolvendo, aí busca outro meio, né? Outra aplicação importante do Botox é pacientes que perdem, como eu falei, a inervação e até muitas vezes recuperar essa inervação, a gente acaba aplicando, relaxando o outro músculo e aí, conforme vai recuperando a força daquele músculo, eles vão novamente se realinhando. Porque vai perdendo o efeito e vai se realinhando. Será que é possível uma pessoa adulta adquirir o estrabismo, doutora? Geralmente por causas traumáticas ou então por causas neurológicas, pode sim acabar. Hoje em dia também ainda não está nos livros, mas a gente em congressos tem muito visto essa questão do uso tablet, celular, aquele esforço para perto. Então, como eu falei, para perto a gente acaba trazendo o olho mais para dentro. E isso faz com que às vezes a paciente que já tem alguma tendência ao estrabismo de ficar fazendo aquele esforço excessivo acaba descompensando, tendo uma visão dupla, tendo esse estrabismo e muitas vezes precisando até de cirurgia. Olha aí, gente, então mais um alerta aí para o uso excessivo ou talvez desavisado de dispositivos eletrônicos. Quero saber se assistir televisão de perto, por exemplo, pode causar estrabismo. A televisão, que é uma imagem maior, é um pouco menos prejudicial. A gente tem a questão da iluminação e tudo mais que pode causar outros problemas também, mas com relação ao estrabismo são detalhes mais de perto que a gente acaba focando. E doutora, em média, quanto tempo se leva para fazer uma correção de estrabismo? Eu vi que tem vários graus aí, né? Isso, a correção muitas vezes é necessária e recomendada nos primeiros até 2 anos de vida. Quando a gente tem o estrabismo na criança fixo, aquele estrabismo que é constante o tempo inteiro, a gente precisa fazer a correção para que ele possa desenvolver a visão dos 2 olhos ao mesmo tempo. Então, muitas vezes é necessária a cirurgia já muito precoce, mas no adulto também é possível a gente fazer a correção, tanto dependendo do caso, se for com Botox, ou também com a cirurgia de estrabismo. Gente, olha só que interessante. Então, olha, se você tem esse incômodo e tem também a questão estética, né? Às vezes a pessoa fica incomodada, às vezes até está enxergando bem, às vezes faz um esforço, está sobrevivendo, está legal, mas tem a questão estética que acaba atrapalhando a autoestima, Exatamente. né? Às vezes cria estigma na escola, isso não é legal, né? Não, a gente realmente muitas vezes indica a cirurgia, mesmo não tendo uma boa visão daquele olho, por causa disso. Essa questão psicológica do paciente, até para ele conseguir se sociabilizar, para ele ter uma boa aceitação para um relacionamento familiar, para conseguir um emprego, né? Tudo isso realmente é muito importante a gente pensar. Tá. Bom, eu acho que você já tem bastante informações aqui sobre o estrabismo e eu quero ver se você aprendeu direitinho e ver se você também tem alguns conceitos que são talvez verdades populares que a doutora vai esclarecer para a gente agora com o quadro Mitos e Verdades. Eu vou mostrar aqui, vou começar com a primeira dúvida, doutora, e eu quero saber se é mito ou se é verdade que o tampão trata o estrabismo. É mito. O tampão muitas vezes é utilizado no tratamento do estrabismo, mas como a gente comentou, para melhorar a qualidade da visão. Melhorando a qualidade da visão, muitas vezes a gente consegue sim tratar o estrabismo, mas não é que ele trata o estrabismo, ele vai tratar a visão do paciente. Ah, então mito aqui bem grandão. Vamos aqui, ó.
todo tipo de estrabismo precisa ser operado? Nem todo tipo de estrabismo precisa ser operado. Como a gente comentou, muitas vezes um esforço para corrigir algum grau que o paciente acaba fazendo, acaba desenvolvendo estrabismo. Então, com óculos, muitas vezes é possível corrigir o estrabismo com a melhora da qualidade da visão. Às vezes, a gente utiliza de botox para poder, enquanto os olhos vão se relaxando, os músculos vão relaxando, mas a maioria das vezes a gente acaba partindo realmente para a cirurgia. Não é sempre, mas às vezes é necessário. Vamos saber a próxima dúvida, se é mito ou é verdade. Crianças com síndrome de Down tendem a ter estrabismo, doutora? Realmente, essas crianças especiais, elas tendem a ter não só uma frequência maior de estrabismo do que numa população maior, chegando às vezes até 50% deles terem estrabismo, como também outros tipos de alteração visual, como os graus que a gente comentou de miopia, que muitas vezes são altos, hipermetropia e muitas vezes o astigmatismo, porque eles tendem a coçar, eles têm muita alergia associada. Então, por exemplo, eu tenho a honra de participar aí de uma fundação que chama Dr. Rubem Cunha, que inclusive tem um dos projetos dessa fundação, está localizado no consultório dentro da PAI de São Paulo. Olha só que justamente para dar assistência a esses pacientes, fazer as cirurgias. A gente tem óticas que acabam colaborando e doando os óculos também, então realmente existe essa relação. Que legal, uma coisa dando a mão para outra, uma parceria sendo feita aí em prol dos especiais. Então, é verdade. Verdade, olha aqui, gente. Vamos para a próxima dúvida. Quero saber se você de casa sabe se o estrabismo em adulto pode ter relações neurológicas. A doutora já falou sobre isso aqui hoje. Quem prestou atenção sabe que é mito verdade. Ou verdade? Verdade. Realmente. Então, como a gente tem as inervações que vão fazer a coordenação desses músculos, a gente realmente precisa ter uma informação do cérebro correta e uma inervação correta até o músculo para que ele se mantenha alinhado. Tudo bem. Vamos aqui, estamos quase lá. Atrasos no desenvolvimento, pode haver relação com o estrabismo, doutora? O que a senhora acha? É verdade, pode ter sim, tá? Porque, como a gente falou, para ter uma visão boa, até de percepção, de profundidade, a gente precisa ter uma boa visão dos dois olhos. Então, o paciente que tem estrabismo e o prejuízo de uma das visões pode ter um pouquinho de atraso no desenvolvimento para andar, às vezes dá confiança até para andar, para poder fazer as atividades. Mas e tem a ver até com aquilo que a senhora falou no começo do programa, né? A gente precisa ter uma visão que dê pra gente a noção 3D. Foi isso que você falou, não foi? Exatamente, é super importante a gente ter uma boa visão dos dois olhos, para que com isso a gente consiga ter uma percepção melhor de profundidade, que a gente chama de estereopsia. E isso pode atrapalhar o desenvolvimento da criança, sim. Então, olha, verdade aqui. Só queria que você expandisse um pouquinho pra gente esse conceito de visão 3D, porque parece que é um negócio super tecnológico, só que é aquele lance da gente tá com o olho aberto, eu tô focado aqui numa coisa, mas eu tô conseguindo ver outras coisas acontecendo, é isso? Na verdade, assim, você consegue ter uma noção, o que está mais próximo, o que está mais baixo, o que está mais alto. Então, muitas vezes, quando o paciente não tem essa visão tridimensional, a gente consegue, o paciente, aos poucos, desenvolver técnicas pela relação de sombra, pela relação de ver que uma porta está pequena, ele passa pela porta, então ele sabe se está pequena é porque está mais longe. Então, ele desenvolve mecanismos de sobrevivência, né? Exatamente. Mas por exemplo, quando vai num cinema ou vai assistir algo com aqueles óculos 3D, né? Você vê que tem um desfoque da imagem um pouco diferente uma da outra. Quando você coloca os óculos, se você fechar um dos olhos, você consegue ver que está mais nítido, mas você não tem aquela sensação de que a imagem se aproxima. Certo. Tá? Então, você não tem a percepção do 3D, certo? Você consegue melhorar a qualidade, mas não tem a percepção do 3D. Entendi. Olha só, última dúvida aqui do nosso Mitos e Verdades. Vamos ver, os bebês que têm estrabismo são considerados normais? É normal ter? Até os 4 meses de idade, o bebê ainda tem uma qualidade muito ruim da visão. Então, um pouco de estrabismo, principalmente se ele está convergente, aquele estrabismo virado para dentro, em alguns momentos pode sim ser normal até os 4 meses. Mas isso sempre é importante estar avaliando com o oftalmologista, porque muitas vezes, se isso não é corrigido, pode acabar levando a sequelas permanentes. Então, já aqueles pacientes aquelas crianças que têm o estrabismo para fora, já indicam que talvez tenha alguma informação aí neurológica que precisa ser avaliada e pode ser bem grave.
Então, agora fiquei meio na dúvida se é verdade, se é mito, porque até 4 meses tudo bem, mas depois de 4 meses ainda continua sendo bebê e aí já não é mais normal. Vamos colocar mito, não, sabe? Eu vou colocar... Porque a gente precisa alertar a importância de estar atento a essa questão. Certo? E quer dizer, não dá para descansar, né? Não. É normal ter estrábico, então e se o estrabismo é quieto. constante, mesmo para dentro, antes dos 4 meses, não é normal. Realmente precisa ser avaliado. Doutora, queria saber se existe algum alimento, porque tem muito mito com relação ainda dentro dessa questão aqui, algum alimento, algum tipo de bebida, algum tipo de estimulante que pode atrapalhar nessa questão do estrabismo. Na verdade, assim, o estrabismo está mais relacionado com a visão. Então, tudo que for atrapalhar a qualidade da visão, tudo que tiver relacionado à visão pode realmente atrapalhar e acabar desenvolvendo um estrabismo. Existem estrabismos divergentes, são aqueles para fora, que são em alguns momentos, principalmente quando o paciente está cansado, no final do dia, o olho acaba desviando e muitas vezes ele nem percebe, tá? Esses tipos de estrabismo, muitas vezes o paciente lá, tá? Quando eu bebo álcool, ingiro alguma bebida alcoólica e relaxa a musculatura, o olho acaba desviando para fora. Mais um motivo para você não beber, tá? Doutora Débora, obrigada pela participação novamente aqui no Vida e Saúde. E você já está se preparando aí, a gente vai ter atividade física aqui em tempo real junto com você, então corre, vai pegar seu tênis, corre, coloca uma roupa bem fresquinha porque a gente vai colocar você para se mexer. O Rubens já está aqui se aquecendo porque no próximo bloco tem Em Forma e você faz em tempo real com a nossa equipe. E ainda hoje tem tortinha de pêssego aqui no Vida e Saúde para animar depois da atividade física, então Vida e Saúde está bombando. A gente te espera logo depois do intervalo.